Saudações cristãs, com a graça e a paz de Deus no coração de todos. Espero que todos estejam muito bem. Agradeço você ter clicado nesse vídeo e peço gentilmente que fique comigo até o final. Vou fazer um breve vídeo, queridos, comentando sobre um cristianismo tão falso, mas tão falso que parece verdadeiro. A falsidade ou a falsificação, ou o sucesso de um falsificador, ele se dá quando ele aproxima a réplica que ele está falsificando da original. Ou seja, até vamos usar um exemplo de um falsificador de notas, cédulas de dinheiro. Esse falsificador ele vai ter sucesso, no seu crime aí, se ele falsificar de forma idêntica, uma réplica, bem dizer, perfeita. Então até quem é que vai perceber que é uma falsidade, uma falsificação? Só se for um perito, pessoas normais com olhos destreinados não perceberão que é uma moeda falsa. Existe o evangelho falso que é pregado e nós, a grande maioria, acaba vivendo esse evangelho. É um evangelho muito doce, tranquilo, um evangelho sossegado, de calmaria, de bonança, de prosperidade, de pouco incômodo ou nenhum. Os incômodos que sobrevêm à nossa vida nem é sobre o evangelho, porque os irmãos há de considerar que há uma discrepância muito grande. Quando se fala das atribulações, o povo já imagina que as atribulações que Paulo se referia os intempéries da vida cotidiana, rotineira, o que nós enfrentamos por dificuldades familiares, financeiras ou de saúde, física, social, enfim, conjugal. Não é essas. Paulo nunca citou essas aí. As atribulações era em cima do evangelho. O problema era o evangelho. O evangelho causava isso, era um efeito colateral da pregação do evangelho, da aplicação do evangelho na própria vida dos apóstolos. Resultava, irmão, num enfrentamento frontal contra o inferno, as hostes da maldade, enfim, e isso revoltava o povo, convulsionava o inferno, se é que podemos assim dizer. Irmão, vide o exemplo de Estevão. A morte de Estevão foi o resultado da sua pregação. A morte de Cristo também é resultado da sua pregação. A morte dos apóstolos são resultado das suas pregações. E das igrejas primitivas e do povo primitivo, irmão, são resultado. Teve muito mártire, inclusive o que é facultado lá em Apocalipse. Aqueles que vão ressuscitar primeiro foram os que morreram por amor da minha palavra. São desses que o Senhor está falando, os que foram martirizados por amor do evangelho. Não é pessoas que morreram sendo crente, sendo cristã, estando participando de uma igreja, tendo uma vida cristã. Eu digo até pseudo-cristã, porque cristianismo de verdade, irmão, é aquele que realmente se preocupa todos os dias em imitar Cristo, em seguir Cristo, em agradar o Senhor. Aquele que, se pecar em alguma coisa, no mesmo momento, imediatamente ele interrompe tudo o que está fazendo e procura um lugar para ele poder ajoelhar, clamar. Se não der para ajoelhar, ele vai num lugar particular para poder falar com Deus o seu pecado, se humilhar ao pó da terra, expressando total reconhecimento da sua miserabilidade, ok? E envergonhado da sua prática mundana e carnal, vai buscar reconciliação, confessando ao Senhor que ele fez sim e os seus propósitos eram maus. Porque nós temos uma mania muito feia de ajoelhar e pedir perdão pelas fraquezas. Não, querido, você tem que confessar os seus pecados, a natureza dele. Por que você olhou, pensou, desejou, cobiçou, mentiu, trapaceou, invejou, seduziu, persuadiu, sentiu prazer, sabe, irmão? Porque às vezes, vou até dizer mais uma, de tudo isso que eu disse tem outra. Sentir inveja, o invejoso é sempre atacado. O invejoso é um problema muito grande. Mas sabia que ter prazer em fazer inveja também é um pecado, e até pior, porque esse está incorrendo na vaidade do ego. Sabe aquele prazer que você tem de demonstrar o teu sucesso, a tua grandeza, qualquer coisa, para fazer inveja, para ver a reação dos olhares, e outros até com o seu aspecto físico, querem fazer inveja e fazer sentir as pessoas impactadas com você. Você se deleita nisso. Isso aí é um pecado que Satanás caiu, tá? É nisso que ele incorreu, olhar para si mesmo e se glorificar. É o pecado da egolatria, ok? Mas tem um cristianismo
que é tão fraco, e é esse que vivemos na maioria das vezes. Nós vivíamos um pior ainda, que ele traz um aspecto saudável e tranquilo de uma vida igrejada, relacionada com uma comunidade cristã, em que as coisas são pacificadas e tudo vai bem. Eu vou colocar alguns slides para nós acompanhar a linha de raciocínio que eu tracei e gostaria de comunicar aos irmãos, já que este canal tem como foco e alvo o Evangelho. Segue na tela. Milhares de pessoas ainda ignoram a admoestação de Jesus e decidem segui-lo sem primeiro pararem para considerar o custo disso. O resultado é o grande escândalo da cristandade moderna, chamado de cristianismo nominal. Em países, irmãos, que a civilização cristã se espalhou, grande número de pessoas se tem coberto com uma capa decente, mais frágil de cristianismo. Tem se permitido um certo envolvimento com o cristianismo, o suficiente para tornarem-se pessoas respeitadas, mas não perseguidas. A religião delas é uma almofada grande e macia, protege das agruras da vida e, ao mesmo tempo, aceita mudanças de lugar e forma para amoldar-se, ajustar-se às conveniências. Não é de se admirar que os cínicos falem dos hipócritas dentro das igrejas e dispensem a religião, desconsiderem o uso, né, e diz que não tem nenhum tipo de serventia, porque considera ela um escapismo. Todo crente, queridos, é um discípulo. A grande comissão, o chamado do Senhor Jesus, era que se fosse por todo o mundo e se fizessem discípulos, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Está em Mateus 28, 19 e 20. Esta é a missão da igreja e o objetivo da evangelização é fazer discípulos. Discípulos são pessoas que creem, cuja fé os leva a obedecer a tudo o que Jesus ordenou. Pessoas de coração dúbio, que não estavam dispostas a se comprometer com ele, não o seguiam. Desse modo, ele mesmo, o próprio Senhor Jesus, afastava com seus argumentos, com a sua doutrinação, com o seu posicionamento, os que relutavam em pagar o preço. Como o caso do jovem rico, né, que cumprir a lei para o jovem rico tudo bem, mas vender tudo e dar aos pobres, ele não estava aberto a esta opção, então ele desistiu do Senhor. Então o Senhor, ele advertia a todos que pensavam tornar-se discípulos a que calculassem o preço disso cuidadosamente. Em Lucas capítulo 14, verso 28 e 30, do 28 ao 30, ele disse: pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. A palavra discípulo é usada consistentemente como sinônimo do crente em todo o livro de Atos. Deixei algumas referências. Atos 6, irmãos, 1, 2, 7, 11, 26, enfim, eu deixei aqui todas as referências, se os irmãos quiserem pesquisar. Qualquer distinção que se estabeleça entre essas pessoas, entre essas palavras, é puramente artificial. Apesar de utilizada por homens sinceros e bem intencionados, essa distinção deu origem a uma teologia de fé fácil, que procura extinguir as difíceis exigências de Jesus Cristo. Quando Jesus chamava os discípulos, ele os instruía cuidadosamente ao custo de segui-lo. Este custo não é pregado nos púlpitos, e este anúncio, irmão, é falho. Então, o que vem é uma crença falida já desde o seu nascimento. A parábola da semente que cai em terra rochosa, ou em espinhos, ou em terra seca, irmãos, a semente não é o problema, e sim a terra. A terra é o coração. Toda a terra, se adubada, se tratada, se trabalhada,
ela consegue sim germinar uma semente, ser receptível a uma semente e produzir. Mas se é uma terra que não tem cultivo, automaticamente a semente morre. Este evangelho, ele não trabalha a terra, ele endurece a terra, deixa a terra espinhosa e hostil para a semente. Então não dá para frutificar, para produzir, para nascer um broto numa terra como essa. Porque esse evangelho que nós ouvimos é um evangelho de fé fácil, um evangelho de facilidades, de soluções imediatistas, de um Deus provedor de toda urgência, toda demanda urgente do ser humano, seja em qualquer área da vida familiar, social, financeira, física, irmão, conjugal, filhos, independendo, jurídica. O seu Deus é o teu socorro e ele vai te atender imediatamente, porque o mantra é o 23 de Salmo ou o 91 de Salmos, né, irmão, que nenhuma seta maligna vai te acertar, ou que os pastos serão verdes com águas tranquilas, e que o vale da morte não terá poder de te tragar, e que nada faltará sobre a tua mesa, porque ele é o teu pastor. E alguém pode dizer, mas o irmão está falando essas coisas, isso não está na Bíblia? Leia bem o Salmo 91, entenda o que é que está ali. Salmo 23 também, tá? Não é uma promessa de uma vida sem dificuldades, infalível, só de acertos, e que nos momentos difíceis o Senhor vai vir com uma urgência tão grande te atender que você nem vai sentir. Esta geração, ela aprendeu, irmão, a não sentir dor, né? Então, antigamente, você tinha uma dor de dente na sexta-feira, você tinha que aguardar até segunda-feira para ser atendido. Hoje você corre numa farmácia ou liga para alguém, é atendido e toma já um analgésico, alguma coisa, já resolve isso daí, né? Para não sentir dor. Essa geração não aprendeu a sentir dor, e assim levou isso para dentro do cristianismo também, e criou um cristianismo de fé fácil, que não valida dentro do coração. Então ele tem aí uma religião almofadada, sendo que antigamente o que tínhamos era um escudo e broquel contra os dardos inflamados, contra o combate. Por isso que Paulo falou, combati o bom combate e guardei a fé. Que combate essa geração está combatendo? Combates de fast food, rodízios de pizza, viagens para conhecer Israel, Jerusalém, passar finais de semanas em chácaras dentro de piscina, depois pega um violão, canta uns hinos, diz que Deus ama todo mundo, como você é, ele te aceita,